Bom, boa noite a todos. Nós vamos começar agora a atividade. Essa atividade com o professor Francisco Barata, que depois o Gilberto vai fazer uma apresentação do trabalho do professor. Nós pensamos essa atividade também enquadrada no processo de inovação do curso, porque tem uma ligação com as nossas discussões, a discussão da experiência, né, uma experiência particular que é realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Porto. Então, antes de passar a palavra para o professor Francisco, desde já nós agradecemos muito a participação aqui no curso como um todo e agora, né, a participação aqui na palestra. Passo a palavra para o Gilberto, que comentará um pouco o trabalho do professor Francisco. Obrigado. Boa noite. Eu queria fazer uma rápida apresentação ao professor Francisco Barata, nosso amigo, né? Na verdade, a gente tem um trabalho de pesquisa comum, né, juntos, já há 3 anos. O professor Francisco foi diretor da Faculdade de Arquitetura do Porto. Além disso, ele também tem atuação como arquiteto, com um escritório de arquitetura, trabalha no Porto, ganhou já alguns prêmios. Recentemente foi premiado no Porto por um projeto muito interessante que ele desenvolveu há 2 anos, ou ano passado, né? E que ficou pronto há pouco tempo. Então acho que ele pode contribuir bastante com a experiência, a larga experiência que ele tem no ensino, para esse debate que a gente quer promover aqui, com vistas a uma renovação do nosso próprio curso. Eu agradeço ao professor Francisco e passo a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço as amáveis palavras que me foram dirigidas antes e quero dizer que é com todo o gosto que estou aqui. Já não é a primeira vez e espero que não seja a última, porque realmente é um grande prazer ter e é enriquecedora esta troca de experiência. O problema que eu tenho neste momento é tentar conseguir, em pouco tempo, dar uma ideia geral, que eu penso que era o objetivo desta sessão, uma ideia geral do que é o ensino de arquitetura na nossa escola, de tal forma que motive algumas perguntas, algumas questões, esclarecer algumas dúvidas que surjam. E a dificuldade é fazer isto em pouco tempo para não maçar, porque é um assunto que também não é propriamente estar a mostrar uma obra de arquitetura. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Começaria por, então, dizer o seguinte. A sessão eu organizei-a da seguinte maneira. Tenho uma primeira parte que tento explicar mais ou menos como é que aparece a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a FAUP, a Escola do Porto, e depois tentava dizer como é que ela se estrutura de uma maneira muito rápida, e depois passava a mostrar imagens sobre, na prática, o que é que produz, que trabalhos é que faz, desde o primeiro até o último ano, nas áreas de arquitetura, de desenho, de tecnologias e construção, de história e de urbanística. Portanto, é uma síntese que consegui fazer. Vou usar um PowerPoint que há 2 anos, nesta mesma sala, quando vim cá, tinha usado, mas que está perfeitamente atualizado. Portanto, espero que não esteja com uma assistência que vá ouvir pela segunda vez. Não vai ouvir pela segunda vez porque estas imagens eram apresentadas tendo como ponto fundamental a relação entre o projeto e o desenho no ensino da arquitetura. E hoje o que vou falar aqui é da escola no seu todo e depois, como é natural, passamos pela sua produção e aí aparece os exercícios de projetos, os exercícios de desenho, de tecnologias de construção ao longo do ano. Eu tomei umas notas e para começar
por dizer o seguinte: esta escola, neste momento, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, integrada na Universidade do Porto, começou por ser um curso de arquitetura que se organizava numa Escola Superior de Belas Artes do Porto. Portanto, os antecedentes do nosso curso de arquitetura estão numa Escola de Belas Artes do Porto, curso de arquitetura. Eu fiz o meu curso nessa Escola de Belas Artes do Porto, curso de arquitetura. Era uma escola bastante pequena. Nós conhecíamos todos do primeiro ao sexto ano, que era tinha 6 anos, mais um ano de estágio, e, portanto, era uma escola muito pequena, com poucos alunos, portanto, cerca de 120 nessa altura, a escola toda, aos 6 anos, e com uma relação professor-aluno muito boa, em projeto. Estou a dizer muito boa em termos de quantidade, portanto, um professor para poucos alunos, e em termos de relacionamento, de empatia. Portanto, havia grande familiaridade, até porque éramos poucos. Desde o princípio, nesta escola, que se aprende que o objetivo, portanto, a filosofia geral, o objetivo geral desta escola é criar um arquiteto como um generalista. Portanto, logo de início, que nós somos preparados para que o estudante que sai dali, ao fim de 5, 6 anos, é alguém que está preparado para trabalhar em equipa, poder responder, ainda numa perspectiva um bocado groposiana, da colher à cidade, portanto, ter um âmbito alargado, mas é uma escola que sempre lutou muito, ainda hoje, contra qualquer conceito de especialização dentro da escola. Dou-vos um exemplo presente. Para fazer um curso de doutoramento, porque na área da licenciatura, mestrado, é arquiteto, ponto final. E esse arquiteto deve ser um arquiteto capaz, e faz exercícios durante todo o seu curso, capaz de desenhar uma cadeira, fazer uma casa, um bloco, uma torre, um auditório e um projeto urbano, um projeto de espaço público, um plano de pormenor. Ele sai preparado para fazer isso. Também, outra convicção que nós sempre tivemos, passada logo à partida pelo Fernando Távora, Cisa, é que os 6 anos que nós íamos estar na escola era como um exercício de aquecimento para a prática que nós iríamos estar cá fora. Portanto, o que nós devíamos ser dotados era de boas ferramentas e ter uma percepção de métodos, de metodologias de intervenção nas várias situações por que fôssemos passando. Portanto, a ideia, para poder falar da minha escola sem estar como é que é dizer, a traiçoá-la em nada, é primeiro a uma escola que tem um entendimento do arquiteto como um generalista. De tal forma que, quando passou para a universidade, portanto, a Escola de Belas Artes, depois cresceu e, a certa altura, colocou-se a discussão dentro do curso de arquitetura da Escola Superior de Belas Artes, onde já havia uma separação clara, uma completa autonomia entre curso de pintura, curso de escultura, curso de arquitetura, completa autonomia, porque antes, muito antes, ainda antes de eu ter entrado para a escola, havia, e nós tínhamos notícia disso, de algumas disciplinas que eram dadas em comum. Até havia uma disciplina que o Távora falava com alguma saudade, que era uma disciplina que era a integração das 3 artes. E havia um exercício
de arquitetura, que tinha também no grupo um pintor, um estudante de pintura, um estudante de escultura, e portanto desenvolveu-se bem. Portanto, isso há muitos anos. Mas já na Escola de Belas Artes, portanto já com a autonomia do curso de arquitetura, mas ainda na Escola de Belas Artes, portanto não na universidade, colocou-se a questão, a escola cresceu, de se era melhor para o nosso curso entrarmos na Universidade do Porto ou manter-nos dentro do ensino de Belas Artes. São mesmo em termos de tutelas, de organização do ensino superior, são duas portas diferentes. Discussão bastante profunda, que não vou estar agora aqui a amassar-vos com isso, que deu como grande maioria uma opção de todos os professores, da maioria dos professores de arquitetura, de quererem entrar na Universidade do Porto. E da parte dos alunos também uma maioria favorável, porque houve plenários, assembleias gerais para se discutir isto, para entrar na Universidade do Porto. Houve uma minoria que teve contra e que formou uma escola, que hoje também é uma escola muito boa, que se chama a Escola Superior Artística de Arquitetura do Porto, é a ESAP, que considera que é uma herdeira desta componente das Belas Artes. Na prática temos muitas afinidades em relação a alguns aspectos do ensino. Esta que entrou na Universidade do Porto, um dos problemas que enfrentou logo foi o de a Comissão Instaladora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, nomeada superiormente Ministério Reitor, era constituída com uma dominante de engenheiros. Aí, portanto, tinha arquitetos e engenheiros, aí houve logo grande contestação da nossa Comissão Instaladora para dar uma maioria de arquitetos e continuarmos a defender que a arquitetura é uma síntese dos vários conhecimentos, e esta é a grande dificuldade, e que entendemos a arquitetura como arte, e é uma arte que deve saber integrar, deve saber fazer a síntese entre os contributos da ciência, da técnica, da arte, e essa é a grande dificuldade e a grande, ao mesmo tempo, qualidade e a excepcionalidade da arquitetura. O que eu estou a dizer não é nada, rigorosamente nada de novo, por muito que hoje pareça, quando estamos a falar disto, basta consultarem os tratados desde a Renascença, mas não é ficar na Renascença, é vir por aí fora e veem, portanto, com o uso da história, pegando na história, como a arquitetura, a sua matriz, a sua essência é esta, é estar mesmo como uma síntese entre arte e ciências, e saber gerir esta síntese e esta complexidade do seu campo, e não, eu estou a falar mesmo como professor da FAUP, e não ter de optar, ou é arte ou é ciência, porque agora não vou perder, ocupar-vos tempo com isto, para mostrar rapidamente escolas de arquitetura que encaram a arquitetura muito no campo das ciências, sobretudo das engenharias, os resultados concretos que têm. Portanto, isso é uma questão de analisar, quer programas, quer pedagogias, quer resultados finais, e como diria o francês, laisse beaucoup à désirer, não é? Portanto, a nossa escola tem esta ideia da arquitetura generalista e sempre procurou manter uma grande coesão entre os professores, sobretudo entre professores de projeto. Grandes discussões mesmo, discussões que se arrastam de ano para ano, com opiniões diferentes, felizmente, mas com um acordo que existe entre todos os professores de projeto. É que
discute-se o que se tem a discutir antes de se iniciarem os programas de estudos, os anos, e depois cumpre-se o que a maioria decide. Portanto, por exemplo, neste momento na faculdade, os programas de cada disciplina são discutidos ao nível do Conselho Científico e, portanto, não há na nossa faculdade nenhum professor que pense que o que lhe passa pela cabeça dá sem ter uma prévia discussão, avaliação do programa em órgãos democraticamente eleitos e depois, em função disso, ou avança com o programa ou não avança com o programa. Quer lhe custe, quer não custe. De uma maneira geral, não é um problema, não há grandes dramas em relação a isto. Praticamente conheço dois, não é de uns que queriam e tal, ninguém queria e não deu a disciplina que estava a achar que era fundamental, quando num universo de 80 docentes, 90% não achava que era fundamental. Portanto, há este cotidiano, este dia-a-dia, esta maneira de estar na faculdade. O que é que, quando nós dizemos que o arquiteto é um generalista, também me interessava dizer que na nossa escola, desde muito cedo, portanto não é só deste momento, que se dá muita importância ao papel do arquiteto na sociedade. Portanto, a ligação à sociedade, a ligação às situações concretas, à realidade concreta, ao lugar, é muito importante para desenvolver qualquer iniciativa de projeto. Isto o que é que leva? Leva a que é muito importante o papel da história, porque nós não temos ligação à sociedade, nem conhecimento da sociedade, nem do lugar, dos sítios onde estamos, sem termos o apoio da história. Portanto, da história da arquitetura, da história da cidade, da história da sociedade. Portanto, esta questão da história é sempre presente em toda a orgânica do curso. A outra é como a comunicação com a sociedade se fazer através do diálogo, mas suportado também em desenho. Portanto, nós pensamos que o arquiteto é chamado não para fazer um belo discurso como devia ser a casa mais ideal, mas apresentar o desenho como é que acha que neste momento ela pode ser. Não para dizer como seria a cidade ideal, portanto por conversa, por texto, mas mostrar como é que podia ser feita a cidade ideal. Ora bom, eu estou mesmo a tentar reduzir bastante. Neste sentido, a escola, portanto, os professores foram ganhando algum consenso no modo de organizar o curso, no modo de estruturar o curso. E, desde muito cedo, se definiram 5 grandes áreas científicas, que são a área do projeto, portanto, a área do desenho, a área da história e teoria, a área das tecnologias da construção e a área do urbanismo. Definidas estas 5 linhas, que toda a gente entende, não é? Quando estou a dizer professores, alunos, no sentido está em arquitetura, tem projeto, desenho, história e teoria, tecnologias de construção, urbanismo. Portanto, são as 5 áreas que nós temos. E estas 5 áreas percorrem toda a estrutura do curso ao longo dos anos. Portanto, em todos os anos, desde o primeiro até ao quinto, neste momento, porque com estas imposições do governo com o alibi dos acordos europeus, a comunidade europeia reduziu-se de 6 anos para 5. Portanto, que foi uma coisa que nós contestamos imenso, muitíssimo. Mas havia países na Europa que já estavam com 5 e nós passamos, portanto, de 6 para 5. Mas, portanto, com estes 5 anos, nós temos, desde o primeiro ano até ao quinto, sempre cada uma destas áreas, projeto, desenho, história, tecnologias e urbanística, a funcionar. Esta é a primeira coisa.
A segunda coisa é que nós achamos que deve haver uma progressão de complexidade ao longo dos anos, portanto, e que ela seja claramente visível. Quer dizer, que o primeiro ano aborda questões mais genéricas, mais elementares, e quando se chega, por exemplo, ao quarto ano, em projeto, só para vos dar um exemplo, um aluno no quarto ano tem de fazer um projeto que eu, se quisesse, amanhã levava para a obra. Porque se ele não tiver em condições de amanhã poder ir para a obra, não está a fazer bem o projeto. E no quinto ano, quando acaba o quinto ano, pode fazer um plano de pormenor, por exemplo, com um projeto de desenho de espaço público, a saber como é que é um passeio, como é que drena o passeio, como é que drena um jardim, o que é que está por baixo da relva, quer dizer, ter um corte em termos de espaço público no quinto ano. Portanto, esta ideia de que no primeiro ano, aquilo que nós chamamos, em projeto, o que é no primeiro ano? É aquilo que nós costumamos dizer, se calhar em brasileiro não existe, é a barrela. Quer dizer, é uma grande lavagem. Portanto, uma pessoa, o aluno do primeiro ano, aprende, de uma maneira geral, o que é a cidade, o que é a casa, faz vê materiais, aprende, faz, por exemplo, exercícios deste género. Tens aqui uma maquete, tens estes materiais e vais construir aí um bocado de cidade. Um aluno chega-lhe e diz: não, vais construir um bocado de cidade? Como é que é a cidade? Tem ruas, tem casas, constróis aí um bocado de cidade. E aparecem as coisas mais díspares, não é? E isso é material importantíssimo, interessantíssimo de discussão. A partir de certa altura dizem-lhe: a casa que tu gostavas de viver, como é que era? Eu gostava de viver assim, então vais fazer a casa como gostavas de fazer. E tem crítica sobre a casa que gostavas. Portanto, trabalha a maior parte do ano, no primeiro ano, sem ter no exercício de projeto, uma relação efetiva com o lugar. Com o lugar, uma pessoa está-lhe sempre a falar do lugar, da história, aprende logo mesmo a definir o que é uma cidade. Na cidade do Porto, a primeira imagem que aparece é um corte transversal da cidade do Porto. Quem conhece, tem um rio, tem duas margens e, portanto, aparece uma curva e contracurva, com o rio ao meio, e diz-se, para um aluno de primeiro ano, as cidades são todas, há uma coisa em que são todas iguais, é que começaram por não existir. Isto é uma frase notável, não é? Portanto, vê, e portanto começa-se mesmo, sabe? Como é que elas existem e portanto motiva desde o princípio o aluno a interrogar-se e a ir buscar. Bom, chega ao segundo ano, eu vou falar nisso porque é mesmo marcante da nossa faculdade, que é a escolha dos temas de projeto. Chega ao segundo ano, o aluno que vem desta primeira banho geral no arquitetura tem um trabalho concreto na cidade consolidada, portanto, numa parte da cidade histórica, com um programa perfeitamente definido, a dizer, tem este terreno, esta área, normalmente um vazio que sobrou na cidade consolidada, e, portanto, se tem uma igreja barroca do lado, uma coisa do século XIX do outro, escritório, portanto, uma parte histórica e, portanto, com área livre, e vai ter de fazer ali sempre um exercício simples na área da habitação, normalmente é uma residência de estudantes, e complementarmente um espaço de cultura, normalmente uma galeria, com café, sem café. E porque é que intencionalmente, quando se está a falar de habitação, se põe residência de estudantes? É porque, como no exercício de projeto, nós temos sempre como meta fazer uma aproximação muito grande à realidade. Nós, se estivermos a fazer o que é uma habitação mesmo, uma habitação económica, uma habitação para o mercado,
tem de cumprir determinadas regras ou não é, ou não está a responder. Uma residência de estudantes não está dessa maneira tipificada. Quer dizer, nós conhecemos as residências de estudantes, tem margem de manobra, tem um espaço mais poético para dizer o que é a cozinha, se tem sala, se reúne vários quartos, se não reúne, quer dizer, há muitas possibilidades de resolver um tema do habitar, mas sem tão espartilhada, portanto, é a primeira coisa que aparece no segundo ano. Mas é num terreno específico, portanto, as relações com o lugar são absolutamente determinantes e de tal maneira que estes trabalhos são sempre trabalhos individuais, nós não temos em projeto, é sempre trabalho individual, o trabalho de grupo faz parte do processo e, portanto, no segundo ano o trabalho de grupo funciona assim. Os alunos organizam-se em grupos para fazer a pesquisa, portanto, para fazer a maquete em grupo, fazer um levantamento fotográfico do lugar onde vão fazer a intervenção em grupo. Neste momento pedimos que façam um filme, portanto, que assim obriga ou estimula o aluno a que eleja percursos e pontos de vista privilegiados do lugar, e não só aquela, tu fotografas aquela alçada, eu fotografo este lado, não. O filme já obriga uma pessoa, porque vai ter que passar, máximo 5 minutos, já obriga uma pessoa a chegar a um lugar e perceber para onde é que entra e para onde é que sai. Escolhe o que quer, mas que tem de ter uma ideia de como é que apresenta, tem, porque senão nota-se logo que o lugar não lhe interessou. E isso, para nós, é mesmo a pior coisa que se pode dizer a um projeto, aquele caiu de paraquedas ali, ou que acordou inspirado pelo Espírito Santo naquele dia em que veio para a escola e fez o projeto. Isso é, para nós, a antítese do que é o ensinar a arquitetura. Portanto, o lugar é muito importante e tem outro grupo de trabalho, isto tudo no segundo ano, outro grupo de trabalho que faz a pesquisa do levantamento histórico. Portanto, vai buscar as plantas, vê o sítio onde está a trabalhar, começou nos romanos, ou foi uma abertura, enfim, tem a história documentada e a primeira entrega do trabalho é cada grupo a explicar o que é o lugar onde vão fazer a intervenção. O programa que é dado com uma ficha, portanto, nós, por exemplo, neste momento são 8 turmas de projeto no primeiro ano. Agora são 8, eram 6, são 8. 8 turmas de projeto no primeiro ano. Portanto, com 8 professores de projeto. Têm todos rigorosamente a mesma ficha de trabalho, portanto, mesmo terreno, tudo rigorosamente igual. E reúnem-se para, têm um regente, portanto um professor regente que coordena estes professores e que vai vendo como é que os trabalhos estão a ser desenvolvidos em cada turma, para ver se está a atingir os objetivos ou não, e se numa turma não estiver a atingir, uma pessoa reúne, faz uma reunião de professores de ano, de projeto, e fala com os professores e olha, eu acho que nesta turma está a acontecer isto, porquê? E explica-se e tenta-se corrigir. Isto é periódico e há mesmo delegados de turma para conseguir levar à prática uma ficha que é definida por todos os professores. No início do ano discutimos, uns acham, não, deve ser o terreno é muito grande, vamos fazer uma residência de estudantes maior. Uns acham, não, mas é melhor não, porque cria-se o espaço cultural maior. Pronto, discute-se, mas chega-se a uma decisão que as pessoas aceitam, ou por maioria ou por unanimidade, não interessa, é passado a escrito e é aquilo que se cumpre até ao fim. Portanto, isto é em projeto. A parte de desenho tem uma ligação importante. No primeiro ano, a parte de desenho tinha uma ligação como o exercício no fundo, geral de colocar o aluno com capacidade para desenhar desde uma figura humana até desenhar esta cadeira e
deste conjunto, portanto, desenhado. No segundo ano, e portanto com regras bastante definidas e experimentando diversos materiais, a aguarela, o carvão, o lápis esferográfico, quer dizer, no segundo ano, o exercício do desenho é muito ligado a que cada aluno descubra a sua maneira pessoal de se exprimir. Portanto, os professores estão atentos ao modo como cada um prefere, ou aguarolar, ou desenhar a lápis, e, portanto, a tentar que cada um faça uma reflexão, pense como é que é a sua própria, como é que é ele próprio, porque isso tem a ver com o que nós em projeto achamos que é o fazer-se um projeto. É cada um a maneira como interpreta, como pensa o lugar, como interpreta o programa, como analisa, faz o balanço das questões que conhece da vida para fazer o projeto. Portanto, o desenho aí no segundo ano aparece com esta grande novidade e apoia muito o processo de elaboração do projeto. Apoia muito como? No levantamento que faz do lugar de intervenção. Portanto, uma pessoa, vamos para o sítio conhecer o lugar. Portanto, há desenhos, além das fotografias, dos filmes. Por exemplo, a entrega em projeto. A entrega de projeto. Primeira fase, vais entregar o projeto que propões da tua residência de estudantes para aí. É todo feito em desenho rigoroso e desenho de esquiços à mão, né? Eu estou a pensar. E em todos os projetos, como depois vocês poderão ver, está sempre uma relação constante da obra, do edifício, com o lugar onde está. No terceiro ano, portanto, acabei de falar do segundo, no terceiro ano, o tema de projeto é e isto, portanto, vocês viram, segundo ano, cidade consolidada, área da cidade consolidada. Terceiro ano, habitação coletiva, portanto, são unidades de habitação coletiva, sempre numa zona de uma área de transição da cidade. Portanto, é uma área que não tem a carga histórica que tem o centro histórico. Normalmente escolhemos quadras que estão meias feitas, meias desfeitas, portanto, situações de transição. Do ponto de vista urbano, situações não estáveis, mas ainda com uma malha reconhecível. E, portanto, o tema da habitação, como todos sabemos, é o que domina nas cidades, não é outro tema, é o da habitação. Vai entrar ali habitação e uma parte de serviços, comércio, associada, e, portanto, são dadas fichas no princípio do ano, que diz, nesta área vão-se construir tantos fogos, são apartamentos, tantas unidades com tantos metros quadrados, entre tanto e tanto, portanto, não há um mínimo e um máximo, com uma taxa de ocupação que é a que está prevista no plano diretor municipal, portanto, começa a ser uma coisa como se estivéssemos na prática profissional. Portanto, ficam a saber o que é o regulamento municipal, o plano diretor, o que é que implica para ali, o que é que não pode e pronto, cada um vai desenvolvendo o seu projeto. No quarto ano, os alunos vão fazer um projeto numa parte da cidade de expansão, portanto, numa parte mais que não é consolidada. O tema de projeto é sempre um equipamento, portanto, ou fazem um centro cultural, ou uma biblioteca, ou um hotel, um hospital, um centro de saúde, equipamento. E esse equipamento tem como missão estruturar esta área de expansão que, precisamente porque é uma área da expansão da cidade, ainda não tem uma hierarquia definida, elementos arquitetónicos que estruturem o resto. Portanto, o equipamento aparece ali e vai ser analisado como se está a estruturar o quê? É um equipamento, mas as pessoas vêm a este centro cultural de onde? E como é que fazem? E o espaço que está à volta? E portanto, é um tema completamente diferente dos anteriores. Quinto ano, os alunos em projeto vão fazer uma intervenção nas áreas da periferia da cidade. Portanto,
imaginem, como aqui, uma via de cintura interna, uma estrada que liga, uma viária que liga uma série de polos, portanto, uma circular. Mas normalmente, como vocês sabem, as circulares são planeadas normalmente por engenheiros que só veem circulares e automóveis à frente e arruinam bastante a parte das cidades por onde passam, destroem, não criam mais-valia, a não ser realmente para quem entra e quem sai da cidade. Portanto, isto cria, em todas as cidades, grandes problemas de arquitetura e, portanto, o projeto no 5º ano é sempre andar atrás destas intervenções dos urbanistas de tráfegos e tentar resolver arquitetonicamente a questão. Portanto, é sempre um plano de pormenor, desenho de espaço público. O que é que nós temos, portanto, eu falei do projeto, do tema, como é que se faz, e agora há outra coisa que também é importante para nós, na faculdade, portanto, nos identifica, que é, em todas estas discussões que nós temos no projeto, desde o 1º até ao 5º, portanto, até ao espaço público, as discussões que nós fazemos, nós, professores, com os alunos, têm sempre como objetivo a questão do processo e a questão da metodologia do trabalho. Portanto, o processo, no processo que está a desenvolver, se está com objetivos bem definidos, se fez uma pesquisa bem feita, se tem bem equacionado o que quer fazer, onde é que foi buscar as referências, porque é que não foi buscar as referências, se o discurso oral que tem é coerente com o que está a desenhar, e nunca nos interessa, a não ser na fase final, estar a abordar a questão do produto final. Portanto, para nós, por exemplo, um problema que para nós é importante é, nós chegamos a uma turma, estou a dizer isso, já tive em vários anos, no 2º, no 5º, chegamos a uma turma e vemos, portanto, num ano, um tem 8 turmas, outro tem 6, mas há sempre pelo menos 6 turmas por ano. Portanto, cada turma tem um professor. Chegamos a uma turma e vemos que 80% dos trabalhos são todos do mesmo género e todos, sei lá, todos blocos ou todas bandas, para nós há um problema naquela turma. Portanto, falamos com o professor para dizer a que propósito é que aqui há uma dominante para o mesmo terreno, porque estamos todos a trabalhar no mesmo terreno, todos com o mesmo programa. Na nossa faculdade não há aquela coisa que há noutros, por exemplo, em Itália, cada professor tem o seu tema, tem o seu terreno, no mesmo ano. O que eu acho muito, para ser amável, discutível. Porque nós temos a certeza que um aluno que entra no 1º ano e sai no 5º nunca repetiu um programa ao longo dos 5 anos de formação. E nunca teve nenhum professor a dizer-lhe, fazes assim. É uma coisa que a nossa posição é muito de, em projeto, perguntar, mas tentar... Mas tu o que é que queres mesmo fazer? Mas o que é que estás mesmo a pensar? Mas como é que te apareceu? Quer dizer, e tentar que o aluno consiga escavar sobre si, não só dizer, mas achas que isso é adequado? Não achas? Mas o aparecer com o produto final, não. O que é que nós fazemos nas aulas teóricas de apoio a projeto? Portanto, isto são aulas de projeto, mas semanalmente tem uma aula teórica. É, com base nos problemas que nós vamos vendo no trabalho, fazemos uma aula teórica sobre isso. A professora Madalena deve ter dado alguns exemplos, por exemplo, problemas de topos de edifícios, não é? Porque normalmente, a partir do momento moderno, uma pessoa faz a metro e chega ao bloco e corta aqui e fica uma empena, quer dizer, para um largo, um praça, uma marginal. Portanto, o problema do topo do edifício. Pronto, dá-se uma aula onde se faz ver
dezenas e dezenas de topos de edifícios que achamos que têm preocupações e tal, contraditórios, mas que não foi eu chegar ali, ora quanto é que está, ora cortei, já arrumou este bloco. E, portanto, eu queria transmitir isto muito, que é, para nós, o que nos interessa é muito o processo, interessa-nos, por exemplo, saber que poder mostrar, olha, o que este aluno fez no primeiro ano, portanto, até ao Natal, no primeiro período, olha como ele estava na Páscoa, a meio do ano, e olha como entregou. Vê como o percurso que fez. E na avaliação final, esta questão do processo é determinante. E aí como é que ela é vista? É que nós, em todos os pontos de situação que fazemos, são entregas intermédias, é mesmo ponto de situação, que é discutir, pedimos ao aluno que selecione o seu processo, os desenhos, já sabem para que é, portanto tem folhas de vegetal datadas, porque nós quando vemos os trabalhos rubricamos e datamos, e tem, portanto, ele vê quais são os saltos, os avanços que fez, e tem o processo. E se nós consideramos que o processo não é esclarecedor, pedimos, olha, aqui eu lembro de ter tido uma reunião contigo, onde é que está aquele desenho? Ele disse, pronto, mas portanto, isto é uma relação em projeto são aulas de 4 horas, 3 vezes por semana, e, portanto, numa relação que nós achamos que deve ser, e é isso que define mais ou menos o tamanho das turmas, de máximo 24, 25 alunos por turma. Porque as contas que nós fazemos em projeto, estou sempre a falar de projeto, dá para conseguir em 4 horas ver 8 trabalhos, e, portanto, que uma semana tem 3 aulas, 3 vezes 8, 24, uma pessoa consegue varrer os trabalhos da semana com calma. Depois está sempre gente que falta e tal. Portanto, anda mais ou menos nisto. Quando estamos, por exemplo, já no 4º ou no 5º ano, as turmas são maiores porque, por exemplo, enquanto que nós no 1º e no 2º ano não há computadores, portanto o desenho é todo à mão, a partir do 3º, 4º e 5º, há computadores e não é só dizer, nós queremos mesmo que o trabalho seja muito bem feito em computadores, como 99% dos professores de projeto são também arquitetos que projetam, quer dizer, o desenho é o dia-a-dia. Portanto, também querem que os projetos de execução, a pormenorização, tudo seja feita a sério. Por exemplo, no 4º ano, o trabalho do equipamento, por exemplo, é um trabalho que, tal e qual como nós no 2º, no 3º temos o professor de História, no 4º ano, por exemplo, estão nas aulas de projeto o engenheiro da AVAC, para discutir ar-condicionado, o engenheiro das acústicas, por exemplo, se é um auditório, e a falarmos dos materiais, acústica, auditório, etc. Portanto, o que é que isto dá? É que, primeiro, temos sempre uma progressão nos trabalhos, as áreas científicas estão perfeitamente definidas e há esta relação de acompanhamento do processo que para nós é dominante sobre o identificar logo um produto à partida e depois ir melhorando. Não, a ideia é deixar este espaço em aberto. O desenho, a história e a teoria são também, sobretudo a teoria, convergentes. O desenho é sempre, mas a teoria convergentes nesta relação com o projeto. Por exemplo, no 2º ano, nós estamos a trabalhar na cidade consolidada e, portanto, o método de projeto é muito importante. Temos a história, temos o desenho a levantar a cidade consolidada, as tecnologias de construção para se perceber como é que era a construção do século XVIII, XIX, como é que é hoje. E neste contexto
teoria orienta-se muito sobre metodologias e linguagem, a questão da matéria e da linguagem em toda a arquitetura. Portanto, o aluno começa a ter uma informação sobre teoria da arquitetura que está sempre muito orientada para os métodos, projetos e a questão material, linguagem e tal. Portanto, no terceiro ano, que o tema de projeto é a habitação, por exemplo, nas teorias, a teoria é sobre o espaço do habitar. E na teoria sobre o espaço do habitar varre desde das questões fenomenológicas até às questões de concepção do que é a habitação na sociedade, etc., o espaço do habitar. A teoria é essa. No quarto ano, que o tema de projeto são equipamentos, portanto, auditórios, bibliotecas. As teorias têm sempre a ver como é que, na construção da cidade, a dinâmica e a dialética entre habitação e equipamento, a estruturação do espaço público, tem sempre uma relação. Neste quarto ano, que é o ano onde se saem mesmo a fazer projetos de execução, a história da arquitetura, eu falei da teoria, a história da arquitetura que foi varrendo até à época contemporânea, até ao terceiro ano, portanto, nos 3 anos no quarto ano o que é que faz? Faz a história da arquitetura portuguesa. E a história da arquitetura portuguesa feita também com levantamento de desenhos, os materiais, portanto, o aluno está a conseguir fazer o projeto de execução de um auditório mais high-tech possível, se for o caso disso, ao mesmo tempo que sabe que a Catedral, a Sé do Porto, que foi toda medida em palmos e que cada vão tem 17 palmos de 23,5 e quando vai fazer o levantamento sabe que se levar a fita métrica sem saber isto dos palmos não acerta o levantamento. Portanto, está no mesmo grau de rigor de construção, de rigor de projeto e de construção. Outra questão que queria aqui para fechar, antes de passar uns desenhos, vocês desculpem, isto já a relação entre ensino e a investigação, que é uma questão muito importante, põe-se mais a partir da licenciatura. Portanto, durante a licenciatura, os alunos têm 8 horas, portanto são 4 horas mais 4 de aulas todas as semanas. Só têm parte da quarta-feira à tarde livre e, portanto, não lhes sobra tempo. A nossa escola está aberta 24 horas, portanto, a qualquer hora da noite ou do dia, a pessoa vai lá e, ou há uma entrega nisto, tem gente a trabalhar como há gente de fora. E que muitas vezes nos quartos que arranja não tem condições para trabalhar, a faculdade está aberta, portanto tem um segurança que abre, a pessoa entra e tal, e vai para o seu lugar de trabalho. E, portanto, durante a licenciatura no mestrado, é a licenciatura mestrado. Onde é que há a investigação, portanto, a participação dos alunos em alguma investigação que os professores estejam a desenvolver? É na parte final do mestrado, portanto, da licenciatura, que tem de fazer uma prova final, e essa prova final é mesmo um trabalho que o aluno, ao fim dos 5 anos, com todas as experiências por que passou, desde urbanismo, construção, história, teoria, o que quiser, há ali qualquer coisa que sempre gostava de ter explorado ou visto melhor, é agora, no final do ano, que vou fazer. Como é que ele faz? Nesse último ano, onde faz esta dissertação, escolhe um tema, seleciona o professor com quem gostaria de desenvolver o trabalho, como é natural, e se o professor tiver disponibilidade, começa a fazer essa investigação, se não, arranja-lhe solução para a fazer. Aqui
às vezes estes temas coincidem com algumas linhas de investigação que nós, no Centro de Estudos de Arquitetura, portanto no Centro de Investigação, estamos a fazer. E a certa altura ele pode entrar e dizer, olha, já que queres fazer essa tese, por exemplo, sei lá, tinha uns conventos dos jesuítas, portanto, queria fazer, ficou fascinado com a história da arquitetura portuguesa sobre isso, a pessoa diz, olha, no Centro de Investigação estamos a fazer precisamente um trabalho sobre o convento tal, que é dos jesuítas, queres entrar nisso e fazer a... Pronto, e faz. Portanto, isto é licenciatura, portanto, mestrado integrado. Fora disto, a investigação é feita no nível de doutoramento. Portanto, quem está a fazer doutoramento ou mestrado, não é este mestrado integrado, licenciatura, ou mestrado mesmo, tem linhas de colaboração com linhas de investigação que os professores têm no centro, no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, que é como se chama o nosso Centro de Estudos. E aí tem uma série de perfis, desde coisas mais de tecnologia da construção, da história, urbanismo, tem de todos. E nestes centros de investigação temos também duas linhas. Uma, não é duas linhas, é duas vias. Uma que está mais ligada a intervenções práticas na comunidade, na sociedade, ou com encomendas mais ou menos diretas de prefeitorias ou de prefeituras, ou da tutela do nosso IFAM, do correspondente ao Instituto de Património, ou encomendas da indústria da construção, de que estão a pensar nos perfis, quer dizer, sei lá, pronto. Portanto, são nessas linhas que temos. Agora deve dar para passar aqui. Como é que começamos isto? Como é que começamos aqui a mostrar? Todos os anos, o que vos estive a falar, assim, um bocado a galope, do que são as várias disciplinas, os anos da faculdade, todos os anos a escola abre com uma exposição, que vocês viram ali o título, anuária, onde todos os professores, em todas as disciplinas, desde a teoria, história, tecnologias da construção, geometria descritiva, projeto, selecionam os melhores trabalhos das suas turmas, portanto, 2, porque não há espaço para tudo, e faz-se uma exposição que é anuária, que é religiosamente vista por toda a gente, professores e alunos, porque nós, professores de projeto, estamos interessadíssimos em ver como é que foi o ano anterior. Quer dizer, eu sou professor do terceiro, quero ver como é que foi o segundo, quais são os melhores trabalhos no segundo, para ver aquilo que espero, ou ver a curiosidade. Onde é que estiveram a trabalhar no 5º ano, este ano a fazer o projeto público? Nos desenhos, como é que no desenho, como é que... Pronto, e portanto é uma exposição, vocês estão a ver aqui, painéis de projeto, deixa eu saber, isto é a parte do projeto, com as maquetes, são selecionadas, e isto é visitado inclusivamente por equipes que vêm das outras escolas de arquitetura ver, porque todos os anos a pessoa mostra a toda a gente o que é que andou a fazer um ano. E os alunos, isso é ótimo, porque surgem logo ali imensas perguntas. Bom, e portanto, agora está tudo organizado com a indicação de que ano é, isto é o 4º ano, mas é em geral. Por exemplo, isto aqui já é o 3º ano, estão a ver os edifícios de habitação, e aqui estão todos os painéis, isto corresponde, cada turma, ou tem 2 ou 3, portanto, e como são várias, tem isto tudo. Desculpem lá. Eu vou tirar só... Não, é só para verem que isto ocupa a escola toda. Portanto, a primeira semana
de aulas, o início do ano, é ver o que é que se andou a fazer no ano anterior. E, portanto, aqui temos, sei lá, blocos de desenho. Isto é a parte onde se apresentam os trabalhos de primeiro e segundo ano. Portanto, tem aqui desenho, estão a ver? A disciplina de desenho. E isto, por exemplo, é uma parte onde se apresentam os trabalhos de pesquisa de história e teoria. E uma pessoa, tudo isto que está aqui, dá para folhear, está com uns arames amarrados à mesa, para ninguém poder levar para casa, mas dá ali para estar a ver o que é que eles andaram a investigar neste ano em história e tal. Estão a ver? Aqui, por exemplo, estão desenhos da história da arquitetura portuguesa, os cadernos de viagem, de desenharem e fazer levantamentos das igrejas, dos palácios e tal. Portanto, isto aqui temos os desenhos, vou fazer uma passagem rápida, do primeiro ano, onde se vê a representação de vários temas da cidade, onde os alunos vão operar. Eu tenho mesmo de mostrar, senão já são 8 e 10. E aqui temos um tema de projeto do primeiro ano, onde se vê, por exemplo, a experiência de fazer uma pequena habitação. E o que vos queria chamar a atenção é que aposto que não vão ver um único desenho de projeto que não tenha lugar. Um único. Quer seja assim, todos, mesmo quando está em corte, quer dizer, tem o terreno e tal. E é fundamental para nós esta relação com ou está na cidade consolidada ou está ali e tal. Portanto, a maquete, estão a ver, isto é uma reformulação, estão a ver, de uma obra do Eduardo Souto Moura, mas é o meter nos socalcos. Portanto, isto aqui é uma maquete, aqui é o Rio Douro, isto é a Ribeira, e isto é uma maquete, portanto, é parte da cidade consolidada, medieval, e isto é parte da intervenção que se faz no segundo ano com a residência de estudantes e todo um conjunto de centro cultural. Então, isso é outra maquete, outro trabalho, para o mesmo sítio. Outra maquete, outro trabalho. Tudo trabalhos individuais. Isto é, por exemplo, só para verem a maquete do sítio da intervenção, aqui colocada uma das intervenções, um projeto, portanto aqui está ele com a residência de estudantes. Estão a ver como estamos a mostrar três trabalhos assim à sorte, não tem nada a ver um com o outro. Estão a ver, quer dizer, isto tem a residência de estudantes organizada com 4 blocos aqui e uma base comum. A outra que nós vimos atrás tinha o bloco aqui ao meio, no enfiamento destas ruas. Pronto, e aqui é um espaço, tem toda a parte do centro cultural aqui embutida nisto. Aqui temos a representação, estão a ver, estava há bocado a mostrar ali na maquete os edifícios. Portanto, tem uma série de desenhos e de fotografias feitas da maquete, esquiços selecionados do processo e aqui o trabalho todo feito à mão, a tinta. Aqui é outro caso, estou só a mostrar. Outro caso é para o mesmo sítio, o mesmo programa, e estão a ver como são distintos. Porque uma pessoa procura, quer dizer, nós sabemos, é um estímulo de ver o que é que cada um, as pequenas diferenças de cada um. Pronto, eu não vou. E, por exemplo, isto são os módulos que fazem para simular e testar o que é uma unidade dentro da residência de estudantes. Por exemplo, estarão organizada em duplex, rebate a fachada, que era para se ver como é que esta janela está mais alta. Eu, por acaso, este lembro, a janela está mais alta porque ali está a mesinha, aqui o enfiamento, mas pronto, aparecem as maquetes já feitas à escala 1,50 ou 1,20,
no segundo ano para se testar como é que as coisas cabem, se não cabem, e não só isso, para se apreciar o espaço arquitetónico. Portanto, esta vem desde desmonte. Isto é uma outra solução já de habitação, portanto já é terceiro ano, onde se vê a implantação do edifício, conseguir criar parte da cidade de transição, e estão a ver, por exemplo, no terceiro ano, o grau de pormenor que já tem a construção. Quer dizer, o que está aqui, com as telas, as lajes, a impermeabilização e um painel síntese com as tipologias da habitação. Este vemos um outro caso para de uma implantação também de habitação. Tema de habitação. E, claro, sempre as maquetas. Estão a ver com o exemplo do soalho, como é que aparece aqui o soalho e as representações. Outro caso também de habitação, as maquetas, aqui da gente tem mesmo um completamento de uma quadra, não é? Que tinha algumas pré-existências, e ver como é que se resolve. O problema do canto, do ângulo, que é sempre um problema difícil. E, portanto, estão a ver como é integrado no trabalho de projeto toda a parte da pormenorização, que é dada numa disciplina de tecnologias de construção. Portanto, quem está a dar aulas de construção está a dizer, bem, vocês hoje têm um trabalho, como é que são os projetos que estão a fazer? Eu sei, é assim, é assado, parede dupla, tijolo à vista e tal, e todo o trabalho da construção apoia, numa determinada fase, o do projeto. Portanto, e aqui vê-se bem, os desenhos estão a ver, como estão sempre presentes, as maquetes. Estão a ver, chegam até, em alguns casos, a ver os materiais, se é madeira, pronto, eu tenho de... Aqui estamos numa situação que já é de o quarto ano, portanto, estou a ver isso, porque aqui tem um auditório. Portanto, todo o trabalho é desenvolvido, também usando sempre a maquete. E aqui temos, eu passei depressa, aqui temos um do quinto ano, que é um projeto urbano já, portanto, tem a ver com uma área para requalificar, tem todos os desenhos, é uma área perto do rio, e com todos os desenhos de requalificação deste vale, que tem a fotografia aérea, que depois chegam até à pormenorização do espaço público, portanto, mesmo a pormenorização dos vários pavimentos, e portanto, esta é outra situação, onde aparece sempre, desde uma perspectiva geral, urbanística, até situações de resolução de pormenor, todos, estão a ver? Portanto, que se localiza, isto é evidente, é uma síntese, são painéis síntese, se localiza a situação em relação à cidade, se individualizam as questões e depois se desenvolvem até ao pormenor. Portanto, vimos projeto de desenho rapidamente. Construção. Isto, por exemplo, é o que fazem no segundo ano. Estão na cidade consolidada, portanto, casas do século XIX, XVII, de onde, como é que elas são feitas? Levantem, vão fazer o levantamento e veem as estruturas de madeira, o tipo de caixilharia também de madeira, a cobertura em telhado, e constroem um bocado uma maquete, que é para perceber mesmo como é que é o soalho, as travessas, o ripado, e pronto, e isto faz parte uma janela guilhotina, para perceber como é que isto desliza e não desliza, para se perceber tudo isto, como é que funciona ao longo do tempo, no segundo ano. Portanto, estão a ver a estrutura, por exemplo, uma claraboia, para perceber o que é uma claraboia numa estrutura de madeira,
percebe-se logo fazendo a maquete. A maquete é fazer o levantamento. Ou, não havendo uma casa para se fazer o levantamento, é preciso ir consultar ao arquivo, ver como é que são os trabalhos, mas fica-se a saber e faz-se a maquete. E nunca mais se esquece. Isto é uma situação já de construção do terceiro ano, portanto, já estamos com materiais modernos, estão a ver, uma caixilharia completamente diferente, vidro duplo, chega-se o betão, o poliestireno, isolamento térmico e acústico, que é com uma parede de tijolo à vista, o problema da padieira, e isto é o trabalho de construção. Tecnologias de construção, maquetes também, desenho, para perceber como é que se pormenoriza, e isto a par de ir a obras, visitar, pegar mesmo no tijolo. Aqui temos um exercício de história. Exatamente. Isto está certo. Por exemplo, sobre a história. Na história da arquitetura portuguesa vai desde localizar em relação a Portugal o sítio onde se está a fazer, portanto, no Alentejo, perceber-se como é que todo este conjunto de igrejas, casas senhoriais ocorre nesta área do país, e depois tem as visitas de estudo, não é? Cada um tem mesmo que fazer, porque isto depois é analisado, onde em cadernos de viagens, estão a ver os cadernos de viagem, tem ali o levantamento da Basílica, com anotações e medidas, desenhos, e outra situação, mas esta presente, aqui tem o claustro, igreja, mas o claustro está ali anotado, as alamedas, corredores à volta do claustro. Esta é outra situação, com o desenho. Vocês reparem como os desenhos têm diferentes expressões. Isto é muito importante, porque é mesmo nos professores de desenho a questão, uma das questões importantes é desenhar expressões, claro, etc., mas que cada um descubra em si como é que se sente mais à vontade a desenhar. Reparem, isto é outro desenho, tem desenhos... pronto, e depois isto são, na parte de geometria, também ensaio com o computador e fazer a maquetes de outro tipo de estruturas. Portanto, isto dá para duas coisas. Por um lado, para perceber as possibilidades geométricas, matemáticas, do próprio uso dos programas e das estruturas. Por outro lado, para tirar partido arquitetónico do que é que, usando a geometria, aprofundando a geometria na arquitetura, se pode também complementar o projeto. Isto é terceiro ano. E, portanto, agora temos aqui um desenho que o professor Vítor, melhor do que eu, falaria sobre isto, mas eu estou a dar. Não, mas eu trouxe-os aqui e eles apareceram no segundo ano só para verem como todo o registro que há, quer do existente, quer do proposto, é todo feito. Isto é com determinado tipo de instrumento, pastel, mas outros fazem água no lado, e era isto que eu estou a dizer desde o princípio. Eu acho que vocês ainda não viram nenhum projeto que não tenha o lugar, não tenha o sítio. Também não viram nenhum desenho como um projeto no ETA. Esta é a questão fundamental, porque é aquela que liga com as tecnologias, com a história, com a sociedade, com as pessoas. Pronto, e você, agora, isto são desenhos que foram feitos daqueles projetos que viram há bocado. Isto é a Ribeira, era o Rio, a residência de estudantes. E eu podia, estão a ver, olha, outros da mesma, as residências de estudantes.
não trouxe este do segundo, porque no segundo ano é realmente o sítio onde há onde há um cruzamento muito, muito proveitoso entre projeto e design, não no sentido não é isso, é de pesquisa do projeto, quer dizer, de uma pessoa arquitetar também tem estes desenhos que faz, que no fundo estes desenhos são uma procura do projeto que está a fazer e não uma representação do projeto já feito. Uma ferramenta, eu quero fazer isto, faço daqui, dali, da placa, aqui, que a professora pronto, isto são as discussões e depois há sessões de apresentação dos trabalhos todos, não é, de cada um, e de comentários. Vão ver? Como numa mesma parede estão desenhos feitos em esferográfica, aguardelados, comentados. Pronto. E isto é só para mostrar como todo este conjunto de material faz parte de uma pesquisa, por acaso eu lembro de uma pesquisa do que é este edifício em relação a este método de segundo ano à cidade consolidada e o confronto entre a representação de uma arquitetura histórica e uma afirmação de uma contemporânea. É muito importante desenhar isto e não ficar só a dizer, não, eu quero fazer o confronto entre uma coisa e outra e tal. O que é que dá? Pronto, temos isto, estão a ver numa mesma mesa, tem estes desenhos e o papel vegetal dos desenhos de arquitetura. Não é? Pronto, e, por exemplo, este acho uma delícia fazer um desenho de um desenho, não é? Portanto, estão a ver, e portanto que vai, daquele também estão a ver o trabalhar sobre uma ideia de peça, de mobiliário. Pronto. Espaço, de desenhos de viagem. Pronto, penso que isto não são desenhos de viagem, estão a ver? É? Pois é, nunca mais são os desenhos de viagem. Pronto. E aqui podemos voltar a uma, para terminarmos, onde tem o projeto, os esquiços, os desenhos todos do projeto, voltando ao segundo ano. Não nos quero tirar mais tempo, Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco, obrigado. Bom, eu acho que a gente tem um tempinho para umas perguntas, algumas questões. Pode ser? Vamos sentar? Então, por favor, quem gostaria de levantar alguma questão, algum entendimento? Por favor, Luciana, pode pegar o microfone aquele? Boa noite, né? Em primeiro lugar, obrigada, professor Francisco, pela sua fala, sempre tão encantadora, e o curso também, não é? E o que eu perguntaria é o seguinte, quando vocês fazem essa ênfase na experiência, no fenômeno, existe da parte da teoria algum aporte teórico ou vocês simplesmente operam isso? É uma questão da prática. Se existe algum aporte teórico, se vocês trabalham isso com os alunos ou não. É uma questão metodológica, vocês profundamente baseado na experiência, pelo que eu entendi. Ou seja, é uma casa de estudantes, como é a sua casa, toda essa entrada é uma entrada pela experiência, profundamente, não? Sim, mas é toda orientada. Portanto, em projeto e mesmo na teoria há umas aulas, todo este trabalho de desenho e de pesquisa
é preparado em aulas teóricas, trabalhos de grupo, em que uma pessoa começa por dizer: tu tens uma casa, sabes o que é uma casa, será que sabes projetar uma casa? Será que já viste bem como é que o teu irmão vê o quarto, como é que tu vês o quarto? Os teus pais, quer dizer, começa, e a certa altura aparece a poética do espaço do Gaston Bachelard na discussão, não é? E eles veem, pronto, vão ver, quando começamos na cidade, a certa altura lá aparece o Gordon Cullen, que na cidade, olha, vê este, fala muito bem disso. Mas, e portanto, há sempre, até na bibliografia das fichas de projeto, estes livros. Portanto, já sabem que irão ter curiosidade de saber porque é que está o Gaston Bachelard, porque é que está o Gordon Kevin Lynch, quer dizer, agora, o que passam é a ter no espaço de projeto mesmo esta ideia da síntese. A ideia é mesmo que se consiga fazer essa síntese e que se mostre a complexidade como ela é e como é difícil, mas ao mesmo tempo apaixonante, sabe? É muito interessante. Portanto, não há que não tenha surpresa com o entendimento com que um aluno não aparece, ou do lugar, ou do programa, por uma história qualquer dele. A pessoa tenta pegar e fazer ver como realmente é importante. Acontece sempre isso. A introdução de programas, né, AutoCAD e outros programas, não é tão recente, mas sempre trazem questões para o ensino. No primeiro e no segundo ano, você colocou que os alunos desenvolvem o trabalho através ainda de desenhos manuais, né? E na busca de uma interação da elaboração através do desenho. O desenho não simplesmente como uma forma de representação, mas como uma forma de pensamento, de produção, de conhecimento e de geração do projeto. Quando isso vai para o terceiro, para o quarto, pelo que eu entendi, aí eles podem utilizar os programas vários, né? Mas como que dá essa passagem? Como que através dos programas ainda o projeto, como é que vocês exercitam a elaboração, a forma de apreensão do conhecimento através dos programas computacionais? Porque tem muitos programas que SketchUp, que tem sido um problema em alguns momentos, por exemplo, no nosso trabalho final, né, em que aparecem soluções que pouco a gente vê o desenvolvimento, mas já vê um produto final muito bem expressivo, né? Muito expressivo. Como é que isso vocês veem, trabalham? Isso é uma questão ou isso é absorvido naturalmente? Como que isso é trabalhado? Isto é tratado fundamentalmente como se, portanto, no quarto ano, fundamentalmente, e no terceiro como numa perspectiva muito profissional. Portanto, muito profissional e muito técnica. E, por exemplo, num trabalho que apareça usando o SketchUp com uma aparência de quase pronto, não é? Pronto a vender, uma pessoa vê o processo, fala com o aluno e ele ainda não tem minimamente pormenorizado como é que é o corte do peitoril e da padieira com aquela janela que ali no programa quase que só falta abrir, está mal. Há uma falta de coerência, de consistência no trabalho. Portanto, nós, em termos, por exemplo, de todo o trabalho de AutoCAD, de render, interessa-nos que ele seja um tipo de ferramenta que tenha presente
a sua utilidade, que tem, e é indispensável, num desenho ou de concurso ou de projeto para a obra. E, portanto, como no 4º ano, como nós ali não estamos em concurso, não é? Porque os professores conhecem os projetos todos, portanto, no 4º ano, o que interessa é que o aluno seja capaz de fazer um projeto de execução, portanto, de transmitir para a obra. Se não tem um conhecimento a sério, que o reboco exterior tem 3 cm, o interior tem 2, que tem que ter uma subcapa, quer dizer, todo o pormenor, que se está a usar um perfil de alumínio, que ele tem de escolher entre os perfis que há no mercado e tem de saber qual é, para o utilizar, portanto, é neste sentido que ele pode tirar partido, e deve, de todos estes programas informatizados. Portanto, o estar a desenhar, nós também fazemos esse exercício no 2º, um corte à mão de um perfil de alumínio, quer dizer, demora muito, não é? Quer dizer, e ao passo que nós, na vida real, se escolhemos uma determinada série, temos aqueles perfis e aplicamos, e depois temos de o enquadrar com o resto do projeto. É muito aí que nós aplicamos todo esse trabalho de AutoCAD. Por exemplo, um render e tudo, por acaso não se usa, não é que se use muito, mas se corresponder a um efetivo avanço que o trabalho tem, é muito bem aceito, não é? Porque faz parte de... Ou se, por exemplo, a ideia, o lançamento do projeto é num fim de semana, poder dar uma ideia do que era um auditório, um centro cultural naquela praça, e a ideia é que ele devia ser ou em betão branco ou a base de cortene, qualquer coisa, e aparece como desenvolvimento, como tema, também, né? Depois vai desenvolver isso em termos mesmo de construção. No fundo, há uma continuidade de filosofia no uso do desenho. Quer dizer, que é sempre o desenho como ferramenta para fazer entender melhor o projeto que se está a fazer, ao futuro utente, ao próprio, e para a obra. Onde uma pessoa realmente se separa muito é quando o desenho aparece só como imagem, como uma ilustração. Aí é pobre. Aí é mesmo, quer dizer, pronto, não sei se respondi. Só agora, e hoje em dia, por exemplo, para os alunos que estão aqui, eu falo como se fossem meus alunos, é muito importante uma pessoa conseguir resistir àquele pedido que tudo que é o comércio da arquitetura faz, que é ter uma imagem que venda. Porque uma pessoa está-se a enganar a si próprio primeiro, está a fazer uma coisa que não está a fazer a mínima ideia arquitetonicamente como é. E por outro lado também está a enganar o próximo pela mesma razão, quer dizer, está-lhe a impingir uma imagem. Ora, embora se ganhe dinheiro com isso, não é? Há mesmo escritórios montados para fazer isso, pelo menos enquanto estamos a aprender numa escola, enquanto não estamos no mercado, pelo menos a pessoa aí deve fazer as coisas direito, do ponto de vista até, nem estou a dizer só ético, estou a dizer da rentabilidade mesmo, quer dizer, se eu estou a aprender como é que se constrói, estou a aprender como é que se constrói, não vou começar já a aldrabar o mercado aqui quando ainda ninguém me pediu para começar, portanto, há estas questões que é importante estar-se atento, quer dizer, estamos numa escola para aprender, para ensaiar e tal, não é para começar já a vender apartamentos que nem se sabe onde é que estão a perceber.
E aí é que eu também acho que as escolas se demarcam um bocado. Uma pessoa, se é para vender, pronto, daqui mais tarde, cada um sabe da sua vida. Aqui não. Aqui, esta é uma coisa muito importante, que é, por mais, como é que é dizer, estranho que pareça, nós temos a sorte, nós, professores e alunos, de estarmos numa escola e ainda hoje, por muito que a especulação, o liberalismo, tudo o que quiserem, funcione, a escola ainda é uma coisa onde o que tem que fazer é ensinar bem. Não tem mais lucro ou menos lucro se fizer 5 arquitetos ou 8 arquitetos, estudantes de arquitetura médios, eu não ganho nem menos nem mais do que se fizer bons. Porque não é por aí que se fazem essas contas. Portanto, se nós nos podemos dar ao luxo de ter esta consciência, temos de fazer bem. Não temos, não há essa coisa, eu fiz este desenho assim porque vendi 20 e tal. Não, aqui ninguém está, eu acho que é horrível, não devia ter feito, mas olha, precisava, vendi 50, 200, tal. Aqui nas escolas ainda não estamos apanhados nesta coisa. Portanto, é o saber que interessa. É precisamente o saber. Bom, obrigada pela palestra, foi muito boa aqui para a nossa discussão, e eu queria só entender um pouquinho mais o trabalho final de graduação. Não sei se é no 5º ano ou é na licenciatura, não ficou claro para mim. E se aí necessariamente tem que ser um projeto de edificação, um projeto urbano, que é uma questão também, essa questão do TGI. Essa é uma questão importante e que até nem está resolvida de uma maneira satisfatória. Nós, na faculdade, reagimos muito, nós professores, contra o Ministério, como nos obrigou a fazer a prova. Então é assim, como ela estava a funcionar, que era quando tínhamos 6 anos, era um ano em que o aluno estava a fazer a sua investigação, a sua tese final, a sua tese de licenciatura. Neste momento, como nós temos de ter 300 ECTS, são os créditos, são 1620 horas, portanto está tudo normalizado pelas secretarias dos Ministérios da Cultura e do Ensino, essas fichas todas. O que é que deu? Deu que nós, no 5º ano, o 5º ano está organizado com 50% de horas para fazer essa dissertação de mestrado integrado, sendo 35% mantém-se na mesma para projeto e os 15% sobrantes são feitos em 2 optativas que o aluno escolhe. Portanto, o aluno chega ao 5º ano, tem o projeto urbano com as mesmas horas que tem nos outros anos, desenvolve isso, e na tese de mestrado, a tese de dissertação, tanto pode escolher um tema da história da arquitetura, da teoria da arquitetura, como pode escolher um tema de projeto. Ele pode, por exemplo, repegar num trabalho qualquer e querer refletir sobre ele. Portanto, o que é que tem de ter, o que é a tese? A tese o que é que exige? Exige que o aluno demonstre capacidade de selecionar um tema na área da arquitetura, em sentido amplo, a arquitetura e a cidade, que seja pertinente, portanto, que seja capaz de identificar as questões que ele quer problematizar e que tenham um suporte teórico perfeitamente claro e que tome uma posição. O que é que elas
se demarcam, por exemplo, de teses de doutoramento ou de mestrado e tal. Primeiro, o tempo, é evidente que não dá para investigação, mas está muito mais presente a questão da pertinência do tema, da problematização, do que propriamente de uma conclusão. Para a conclusão, uma pessoa precisa de o dobro, o triplo do tempo. Portanto, o que é que aparece como teses de dissertação? Aparece, por exemplo, teses de mestrado. Um aluno está interessado no património arquitetónico. Pega e, estou a falar mesmo de casos concretos, seleciona uma rua concreta da cidade do Porto, onde houve uma intervenção de reabilitação urbana, vai aos serviços de reabilitação urbana, pede o material todo, como é que eram as casas antes, como é que foram os projetos, tem um professor que está dentro dessa área que lhe começa a levantar questões e ele a ver porque é que está a fazer aquele trabalho, o que é que vai criticar, o que é que não critica, como é que problematiza e o que é que aprende com esse trabalho. São casos. Outros casos, sei lá, uma pessoa a luz no Corbusier ou no Campo no Alberto Campese, só para não ser sempre a luz Corbusier. Vai analisar, faz um levantamento de todos os textos que o Baeza fez sobre a luz, pega nas questões da luz, quando é que entra no discurso da arquitetura, tem de fazer este enquadramento e explica porque é que para ele é pertinente a questão da luz. Quais são as críticas que nós no júri fazemos? Se o tema não tem pertinência, se não tem consistência, se o aluno não conseguiu problematizar e se não conseguiu explicar o enquadramento do tema que selecionou no campo da arquitetura. Então, é mais ou menos isto que se faz. Vai até ao urbanismo, não é? Pode fazer uma coisa sobre o espaço público na cidade contemporânea, não é? Pode selecionar. São. Não, e essa é uma questão que se tem colocado e o enquadramento é este. Nós, se olharmos, sei lá, no manual e se olharmos para o que são os 5 anos que um aluno tem na FAUP, o que ele faz 35% todos os anos de horas está a fazer projeto. Portanto, por ano ele tem, só para ficarem com uma ideia, de 530 e tal horas de projeto para, por exemplo, 240 e poucas de história. Portanto, a ideia é que um aluno, ao fim de 5 anos, que desde que se levanta até que se deita, quer dizer, é projeto, construção, projeto, pode chegar ao fim do curso e dizer: este projeto já me chega do projeto, agora vou escrever e refletir sobre isso. Portanto, não tenho o projeto, porque no projeto os alunos têm, por acaso esqueci-me ainda bem que fez a pergunta, projeto, eles têm de escrever pelo menos umas páginas a defender o projeto, portanto, texto, não é só apresentar o projeto. E até a crítica ao próprio projeto começa logo com o texto. E coisas assim muito concretas, que é, como nós achamos que nada nasce do nada, não é? É importante que o aluno explique que referências é que tem no projeto. Como nós não lhe damos um produto final, não atacamos para o produto final, é para o processo, falamos de tudo, no sentido dos opostos. Pode ser feito assim, mas aquele também fez assado. E agora? Olha, é esta dúvida que é interessante, não é? E podia ainda poder ser assim. Portanto, abrimos o leque. Quando o aluno fecha o leque com a sua própria proposta, tem de explicar por A mais B porque é que foi por ali e não foi por acolá.
portanto, tem esses textos. Isso tem. É uma opção, pronto, que fazem parte da apresentação do projeto. Alguma questão? Mais? Bom, acho que novamente queria agradecer ao professor Francisco. Acho que tem questões que a gente pode ficar discutindo ainda há muito tempo. Espero que a gente tenha ainda a possibilidade de conversar bastante. Só queria salientar uma coisa da fala que para mim é muito interessante. Você citou sempre a questão do lugar, né? O projeto ele está, digamos assim, ele está ancorado, né, em alguma questão. E para nós, assim, a Escola do Porto ela chega muito através do trabalho do Álvaro Siza, né, que em algum momento foi definido como regionalismo crítico e sempre valorizando o lugar. E é interessante ver como isso não é um pensamento de um profissional ou de um professor ou de um arquiteto, no caso da Escola do Porto, mas é o pensamento da escola como um todo, né? Isso é uma coisa muito interessante a gente saber, e é legal a gente ter esse contato para a gente poder, de fato, ir trocando, né, conhecimentos e formas de ensino e aprendizagem. Então, por hora, eu acho que a nossa conversa aqui termina, mas eu acho que a gente tem espaço para mais conversas ainda. Muito obrigado. Obrigado.